Bom, então vamos continuar agora com as elementares. Em relação aos sujeitos, gente, o crime pode ser praticado por qualquer pessoa, é crime comum. E não necessariamente aquele indivíduo que emprega a fraude tem que ser o mesmo indivíduo que tenha o benefício, a vantagem econômica indevida. Então, eu posso enganar você, mas na verdade, quem vai receber a vantagem econômica indevida fruto dessa enganação, fruto desse estelionato, é o José, tá? Ambos serão também coautores de um crime de estelionato. O que eventualmente pode acontecer é que um terceiro que não está diretamente na cena receba essa vantagem econômica indevida. Quando um terceiro que não participou desses atos executórios diretos, né, então, portanto, não são coautores, recebam uma vantagem econômica indevida, precisa analisar o caso concreto. Se ele foi uma pessoa que, de certa forma, estimulou a prática do estelionato, porque ele sabia que depois ele iria receber alguma coisa, você pode dizer que ele seja partícipe. Agora, se eventualmente ele não estimulou, mas ele sabe da origem ilícita desse bem, e mesmo assim ele aceita esse bem, é receptação. Ou então, se ele não sabe da origem ilícita do bem, não tem como sabê-lo, então não tem possibilidade de receptação culposa, e também não participou de atos executórios, esse indivíduo não vai responder por nada, porque o fato é atípico, tá? Então, em relação ao sujeito ativo, esses são os pontos mais importantes. Sujeito passivo, bom, os que sofrem o prejuízo, mesmo raciocínio, os que sofrem o prejuízo patrimonial e também aqueles que foram enganados. Muitas vezes quem é enganado é o atendente da loja, mas quem sofreu o prejuízo patrimonial foi o proprietário da loja. Inclusive, é possível também o estelionato contra a pessoa jurídica. Tá? O que é preciso no estelionato, e isso é muito importante que eu diga, é que exista uma vítima determinada ou vítimas determinadas, porque senão, caso contrário, a gente poderia configurar uma situação de crime contra a economia popular. Então, por exemplo, esses indivíduos, esses donos de postos de gasolina, né, que adulteram lá as bombas de gasolina, ou então o próprio taxista que altera o taxímetro, são vítimas indeterminadas. Existem aí as elementares do estelionato, mas a vítima no estelionato precisa ser uma vítima identificável, uma vítima determinada. Então, por existir legislação já específica para isso, entra em relação à economia popular, tá? Crimes contra a economia popular que vocês vão estudar mais para frente. O que mais tem de importante a respeito de sujeito passivo? Se o sujeito passivo ele não tem discernimento algum, e eu engano esse sujeito passivo, vai para crime de abuso de incapaz, tá? Que é o artigo 173 do Código Penal, tá? O crime do estelionato pressupõe que a vítima tem uma capacidade de discernimento e por isso que ela é enganada. No crime de abuso de incapaz, significa que a pessoa não tem capacidade de discernimento e ele justamente se prevalece dessa situação. O estelionatário, ele induz o erro da vítima. Né? Ele é propulsor do erro da vítima, que é através do meio ardiloso ou do artifício. O incapaz que não tem capacidade de discernir, na verdade, ele não precisa de um estelionatário, ele não precisaria de alguém que o induza a erro, porque ele não tem capacidade de discernimento algum. Eu não vou precisar de artifício, nem ardil, nem de qualquer outro modo, porque já é uma condição específica dessa pessoa. Então, se é incapaz, não se esqueçam, vai para o artigo 173, que não está no nosso plano de ensino, que é o abuso de incapaz, tá bom? O quadro comparativo eu já dei para vocês, deem uma olhada aí que eu coloquei um quadro comparativo entre apropriação de coisa havida por erro e estelionato. Súmula importante, súmula 17. Súmula 17 do STJ, tá? O que diz essa súmula? Muitas vezes, durante o crime de estelionato, para que haja o crime de estelionato, eu falsifico o documento. Vocês vão aprender, semestre que vem, desses crimes que envolvem a falsificação de documento, tanto documento público como documento particular. Então, muitas vezes, o crime de estelionato, ele precisa de um crime meio.
que é qual? Esses crimes que envolvem a fé pública, dos crimes praticados contra a fé pública em que o indivíduo falsifica documento. E aí, durante um certo tempo, houve conflito na doutrina, no sentido de que seria um concurso de crimes? Eles têm bens jurídicos distintos. Sempre que existem bens jurídicos distintos, é possível o concurso de crimes. Né? O estelionato é crime contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, né? A falsificação é crime contra a fé pública. Existiria, então, concurso de crimes? Tecnicamente, é o que a gente aprende em parte geral. Sempre que existem bens jurídicos diferentes, a gente pode configurar que seja concurso de crimes. No caso, seria um concurso formal impróprio, né? Uma conduta, dois resultados distintos, violações distintas. Entretanto, hoje o entendimento pacificado, né, pelo STJ é da súmula 17, que é muito importante. O que ele diz? Quando o falso se exaure no estelionato, é por ele absorvido. O que significa isso? Se o meu crime de falsificação tem única e exclusivamente o estelionato X, que eu vou fazer contra o fulano Y, vai ser só o crime de estelionato. Tá? Por quê? Porque ele vai ser considerado um crime meio para aquele estelionato específico. Agora, se na verdade, entretanto, essa falsificação de documento não esgotou a sua potencialidade lesiva naquele estelionato, aí então a gente pode considerar que exista concurso de crimes, tá? Porque daí ele não vai ser crime meio para aquele estelionato. Na verdade, ele vai ser crime meio para outros crimes. Ele vai ter potencialidade de ser utilizado em outras circunstâncias e, portanto, existem outras violações a outros bens jurídicos, tá? Súmula 17 do STJ. Quando o falso se resaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Em relação aos elementares, gente. Não, em relação aos elementares, não, tá? Vamos agora começar os subtipos na forma privilegiada do parágrafo 1º. Tá bom, gente? Acho que agora eu não consigo mais ainda hoje, mas durante a semana eu já termino isso. Beijo!